história do maracatu afro-batuque, ela tem início no município de Mirandiba. Isso em meados do mês de julho de 2010, quando o Instituto Cultural Raízes já desenvolvia uma atividade em parceria com o Grupo Zumbi dos Palmares, lá de Mirandiba. Naquele momento, entre outras atividades como o afoxé, como o coco, o maracatu também começava a fazer parte da cena de formação cultural do Grupo Zumbi dos Palmares. Já no início de 2011, ocorre ainda em Mirandiba o início do ponto de cultura através do Centro de Cultura e Cidadania Zumbi dos Palmares, também com a parceria do Instituto Cultural Raízes, cujo foco central, o público central do projeto do ponto de cultura era exatamente o Grupo Zumbi dos Palmares. Então, entre diversas atividades, tomava uma força cada vez maior as expressões afro-brasileiras e também indígenas, como é o caso do coco de roda, mas principalmente o afoxé e o maracatu. A partir disso, por volta de 2 de setembro de 2011, iniciamos a experiência do maracatu também aqui em Floresta, tendo como instrutores e instrutoras pessoas exatamente da equipe do Grupo Zumbi dos Palmares, junto com o Instituto Cultural Raízes, e começa essa experiência de realizar oficinas de maracatu com meninas da comunidade quilombola do primeiro grupo cultural que já havia sido criado em 2010, em novembro de 2010, em Floresta, que era o grupo Dandara. É a partir delas, inclusive, que tem início as oficinas de maracatu aqui em Floresta. Essas oficinas de maracatu, elas se estendem para o atendimento das jovens e das crianças e adolescentes quilombolas, mas também em outras comunidades rurais de Floresta. Isso através do projeto Afro-Batuque, Tambores da Resistência, que vem a ser posteriormente ponto de cultura, e através de uma parceria do Instituto Cultural Raízes com o Instituto da Juventude, o projeto Juventude e Cultura, onde podemos realizar oficinas de maracatu em comunidades rurais como Barra do Juá, como a Fazenda Jardim, na Malhada Vermelha, na Agrovila 6, mas foi principalmente com a comunidade de crianças, adolescentes e jovens do bairro do Vulcão que o maracatu tomou mais impulso no município de Floresta. A partir disso, em 17 de maio de 2013, é realizada a primeira apresentação cultural do maracatu aqui em Floresta como grupo cultural, porque a primeira apresentação de maracatu em Floresta ocorre com o Grupo Zumbi dos Palmares participando na celebração da consciência negra, juntamente com os grupos culturais aqui de Floresta, mas propriamente do Instituto Cultural Raiz ocorre em dezembro de 2011 na Fazenda Malhada Vermelha, durante o encontro de tradições culturais, onde essa apresentação ficou por conta do grupo Dandara. Então, a partir do dia 17 de maio de 2013, aparece então na cena histórica da cultura popular e afro-brasileira de Floresta o maracatu afro-batuque, naquele momento ainda denominado de Grupo Afro-Batuque. Ainda no ano de 2013, no mês de julho, nós consolidamos a parceria com a Nação do Maracatu Porto Rico. Então foi a primeira oficina realizada com a participação, a presença do mestre Chacon Viana, da Nação do Maracatu Porto Rico, que trouxe para nós toda uma experiência nova de um conhecimento mais amplo, tanto no aspecto histórico quanto no aspecto percussivo. Naquele momento nascia então a denominação de maracatu afro-batuque de Floresta. Posteriormente, a partir do momento em que a gente começou a se apresentar em outras cidades e também tendo o elemento histórico de ter começado em Mirandiba, a denominação ela é modificada em 2019, passa a ser chamada de maracatu afro-batuque Raízes de Luanda. Mais recentemente, em setembro de 2024, nós conseguimos unificar a experiência que começou em Mirandiba com a experiência desenvolvida em Floresta. Então, nós
a denominação hoje do nosso maracatu é maracatu afro-batuque raízes de Zumbi. A importância do maracatu afro-batuque em floresta e região, nessa dimensão regional aqui do sertão de Itaparica ou no submédio do São Francisco, é, em primeiro lugar, o fato de que somos um dos primeiros grupos percussivos de maracatu a surgir no sertão de Pernambuco, no interior de Pernambuco, mais especificamente no sertão. Um segundo fator importante na história do maracatu afro-batuque é que é o maracatu o responsável central pela celebração da consciência negra em Floresta e em outros municípios aqui da região também. Então o maracatu afro-batuque ele ocupa elemento central na celebração da consciência negra desde o ano de 2010. O alcance do maracatu afro-batuque ele atingiu seu auge maior, eu posso dizer, por volta do ano de 2016. Se nós fôssemos contabilizar a quantidade de pessoas que já participou de oficinas, aqui em Floresta, por exemplo, já participaram de oficinas e atividades do maracatu, um número superior a 350 pessoas. Hoje o grupo se mantém com uma média de 50 a 60 participantes. A conquista maior do maracatu afro-batuque foi, em primeiro lugar, trazer para essa dimensão cultural do sertão de Pernambuco, mais propriamente aqui na região de Floresta, Mirandiba e municípios circunvizinhos, uma tradição afro-brasileira, que é o maracatu, genuinamente pernambucana e reconhecida como patrimônio cultural e material de todo o Brasil. E nesse sentido, enquanto patrimônio cultural e material, uma outra conquista também se soma a esse processo. Através de uma lei municipal, aqui em Floresta, o maracatu de baque virado é reconhecido como um dos patrimônios culturais e materiais do município. Na forma que nós desenvolvemos o trabalho do maracatu, nós fazemos uma mistura de influência. Nossa influência principal é a nação do maracatu porto-rico, na questão do baque, na construção rítmica, na construção das loas tradicionais, com o respeito que nós temos a todas as nações de maracatu de Pernambuco, mas a nossa essência, a nossa centralização do ponto de vista de aprendizado e do ponto de vista de evolução e de influência é a nação do maracatu Porto Rico, tendo à frente o nosso mestre Chacon Viana. Mas também nós procuramos dialogar com outras referências da nossa cultura popular e tradicional. A exemplo da obra imortal de Naná Vasconcelos, a exemplo de algumas cantigas ou músicas de Lenine que a gente transforma em loa para o maracatu, e mais recentemente uma construção que é inovadora, que a gente está chamando de samba de maracatu, que a gente pega as cantigas de terreiro antiga aqui da região, que as pessoas negras e indígenas, quilombolas e indígenas, têm conhecimento, e a gente joga ela dentro de uma composição da loa do maracatu. Então a gente está chamando de samba de maracatu, porque a gente vai buscar beber dessa fonte que nos aproxima também com a história de resistência do povo negro e do povo indígena aqui na região do sertão de Pernambuco. Hoje o maracatu afro-batuque ele é reconhecido na região como um dos principais grupos de cultura popular, de maior expressão aqui na região do submédio São Francisco e mais especificamente entre a região do sertão de Itaparica e do sertão central. A composição do maracatu afro-batuque ela é muito diversificada. Nós temos entre os componentes uma predominância de participantes que são de origem quilombola, remanescentes quilombolas e indígenas aqui da região, principalmente das comunidades quilombolas de Floresta e de Mirandiba e indígenas da Serra do Arapuá e da Serra Humana. Mas também nós temos outros participantes. Não é participar do maracatu afro-batuque não é um espaço fechado apenas para quilombolas e indígenas, mas é aberto à participação de qualquer pessoa que se identifica com a cultura afro-brasileira, que se identifica com a batida e a expressão do maracatu e que deseje
manifeste vontade de estar participando. Mas essencialmente o maracatu afro-batuque tem na sua composição a predominância afro-brasileira, negra, quilombola e também indígena. Qual o maior desafio que a gente enfrenta para manter vivo o maracatu afro-batuque aqui na região? O primeiro aspecto é o preconceito. Ainda há muito aqui na região o preconceito em relação e também, de certa maneira, o preconceito e o racismo. Racismo religioso, o racismo pela questão dos componentes, a maioria serem negros e indígenas, mas ele se expressa de que forma? Expressa em relação à questão da musicalidade, aos toques, porque nós, nas loas que a gente constrói, a gente se refere aos orixás, aos caboclos, aos mestres, das tradições negras e indígenas que predominam aqui na região, né, e das tradições de matriz africana, da religiosidade do povo negro e da religiosidade do povo indígena. Então isso em si já atrai uma boa carga de preconceito e de incompreensão das pessoas que não conhecem, porque na verdade exercem um preconceito sobre algo que não se conhece. Mas se alguém me pergunta, Libânio, o maracatu ele é de candomblé? O maracatu tem a ver com macumba, tem a ver com Xangô? Eu digo, olha, o maracatu, assim como todas as outras tradições afro-brasileiras, elas surgem do terreiro. Quando eu falo terreiro, não é só o terreiro de candomblé, é o terreiro de festa, de ajuntar as pessoas para celebrar. Evidentemente que a história do maracatu, quando surge da religiosidade do povo negro, né? Mesmo antes da existência dos terreiros de candomblé, assim como é conhecido, a existência do maracatu tinha a ver com a relação da espiritualidade também do povo negro, da religiosidade do povo negro, de matriz africana inclusive. Não é que na África tenha um toque, um batuque parecido com o que é feito o maracatu. Não tem, na África não tem. Mas são as influências africanas, dos africanos trazidos aqui para o Brasil, africanos e africanas, para serem covardemente escravizados, que num processo de resistência eles desenvolvem fazendo uma mistura de aprendizado, de ritmo, de instrumentos, que resulta num batuque belíssimo que é o maracatu. Então tem a ver sim, o maracatu tem a ver com a religiosidade de matriz africana. Muito embora a gente trabalhe de uma forma mais ampla, mais aberta. Aqui nós temos desde pessoas que participam de terreiros de candomblé, a pessoas que são de família evangélica, pessoas que são de família católica, pessoas que não têm religião e têm o direito de não ter também. Então, assim, agora nós não negamos a essência. Trabalhar com a cultura afro-brasileira, inclusive, precisa ter essa consciência. Você não vai ter como maquiar, você não vai ter como disfarçar. Então, esse preconceito é um preconceito que ele infelizmente, dentro do contexto da sociedade brasileira, né, depois de todo o período de escravidão que nós tivemos aqui nesse país, e os reflexos dessa escravidão é o preconceito em relação a tudo que é manifestação tradicional do negro e do indígena, por exemplo, mas principalmente naquilo que é manifestação cultural e tradicional do povo negro. Então a gente sofre uma carga de preconceito, sim, a gente sofre uma carga de racismo religioso, mas o que a gente faz? A gente levanta a cabeça, segue em frente na nossa caminhada, não vamos modificar a forma de trabalho para estar agradando ninguém, porque senão a gente estaria negando os aspectos históricos das origens, das tradições, das manifestações religiosas e culturais afro-brasileiras, mas deixando claro que é um espaço de acolhimento, que independente da religião que a pessoa tenha ou do que ela expressa do ponto de vista de suas crenças, o maracatu ele é aberto para receber todas as pessoas interessadas em participar. A origem do maracatu, como eu falei, foi em Mirandiba, aqui em Floresta, mais propriamente no bairro do Vulcão. Hoje a nossa sede está localizada no bairro do DNR, também denominado de bairro São Francisco. E funcionamos exatamente no espaço cedido pela Diocese de Floresta e que funciona também um ponto de cultura Tambores da Resistência. Ao completar 14 anos da sua origem
em Mirandiba e 13 anos da sua origem em Floresta, o maracatu afro-batuque se torna cada dia mais fortalecido como um grupo de cultura popular, mas principalmente como um grupo que preserva e que valoriza as tradições originárias do povo negro, do povo indígena, na região do sertão de Pernambuco, em especial o maracatu de Baque Virado, ou maracatu nação, assim como é conhecido.